Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo em Gênesis capítulo 1, nova criação. E hoje iremos considerar o que aconteceu no segundo dia dessa criação de Deus. Vamos então para Gênesis capítulo 1 e vamos ler os primeiros 8 versículos. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E agora os nossos versículos. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento dos céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Nestes últimos 3 versículos, temos 4 vezes uma referência ao firmamento. Se nós tivéssemos o cuidado de ver e de ler outras versões, nós iríamos ver que esta palavra também está registada como sendo expansão e espaço. E firmamente, afinal, esta expansão e este espaço, o que é? O versículo 8 diz-nos claramente que chamou Deus ao firmamento dos céus. Portanto, quando nós lemos que o Senhor fez separação entre águas e águas, águas acima do firmamento, abaixo do firmamento, estamos a falar de céus. Se nós fôssemos confrontar e estudar este tema, nós iríamos ver que a Bíblia faz referência a 3 céus. O chamado primeiro, segundo e terceiro céus. O terceiro céu é o lugar onde Deus habita. O apóstolo João diz que foi arrebatado ao céu, ao terceiro céu, também chamado paraíso, onde Paulo também foi arrebatado. Depois há o segundo céu. O segundo céu, se nós fôssemos um pouco mais para a frente, no versículo 17, está a falar acerca do sol, da lua, das estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Os céus, neste caso, o segundo céus, o cosmos, o universo. E temos o primeiro céu, onde voam as aves, onde acima estão as nuvens. E é este firmamento, estes céus, primeiro céu, que nós temos referência nos nossos 3 versículos, a saber, o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8. É o chamado céu atmosférico. Mas nós não estamos numa aula de ciência, não temos pretensões de cientistas. Outros, com certeza, sobre este assunto iriam falar com mais capacidade do que nós. Nós apenas fazemos uma ligeira referência, mas o que nos apraz registrar aqui, em primeiro lugar, é que os céus, tanto uns como outros, o primeiro, o segundo e o terceiro, mas propriamente, tanto em relação à criação de Deus, o primeiro e o segundo céus, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E nós, quando vemos uma referência aos céus, a estes 3 céus, quando vemos referência ao firmamento, nós recordamos, nós lembramos que tanto uns como outros manifestam a glória de Deus e anunciam a obra das suas mãos. Mas eu queria chamar a vossa atenção para uma palavra que está nestes versículos. E é sobre esta palavra que nós nos iremos debruçar mais afincadamente. No primeiro dia, nós vemos que Deus criou a luz, haja luz e houve luz. E esta luz, conforme o estudo anterior, fala-nos acerca da luz espiritual que nós temos em Cristo, a luz do mundo. E a luz que nós temos depois de crermos no Evangelho da glória de Deus, no Evangelho da graça de Deus. Somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, que é o reino da luz. E passamos a ser filhos da luz. E a palavra que nós queremos vincar aqui é a palavra separação.
E não é o primeiro acaso que há esta ordem cronológica. No primeiro dia, o Senhor diz, haja luz e houve luz. E no segundo dia, ele fala em separação entre águas e águas. E diz que é o segundo dia. Quero chamar à colação aquela passagem quando o povo de Israel saiu do Egito. Em primeiro lugar, eles comemoraram a ceia pascal, que incluía comerem dentro de suas casas o cordeiro e ungir e aspergir, melhor direi, nos umbrais das portas o sangue desse cordeiro. E depois era necessário sair. Ora, esse sangue do cordeiro fala-nos acerca do novo nascimento, fala-nos acerca da salvação que nós temos em Cristo. Sangue que foi aspergido, sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado. E esse foi o primeiro dia da nossa vida cristã, do nosso relacionamento com Deus. Tornámos-nos filhos de Deus pela expressão do sangue do Senhor Jesus. Mas depois disso, deles terem aspergido o sangue nos umbrais das suas portas e terem comido o cordeiro pascal, o que é que eles fizeram a seguir? Eles saíram do Egito, separação. O primeiro dia, haja luz. O segundo dia, separação. E com que empolgamento, com que ousadia também e coragem, Moisés, dirigindo-se a Faraó, ele dizia, Deus disse, deixa ir o meu povo. E um dia, quando Jesus atravessar as regiões celestiais com o seu séquito para buscar a sua igreja, se porventura alguém lhe perguntasse aonde vais, ele diria, eu vou buscar o meu povo. Até lá cabe-nos viver uma vida separada, que não é coisa fácil. A igreja é convocada, é desafiada, e cada membro da igreja, cada crente, cada filho de Deus é desafiado a viver uma vida de separação. Depois da conversão, a separação. Mas o que é que Faraó fez quando Israel, quando o povo hebreu, saído do Egito, estava prestes para atravessar o Mar Vermelho rumo à Terra Prometida? Ele, com o seu exército, com os seus cavaleiros, com os seus carros de ferro, ele foi na pelgada, os seus carros de guerra, ele foi na pelgada do povo. Porquê? Porque não tolerava que eles se afastassem dele, que se separassem da terra do Egito. Ora, o Egito tipifica o mundo. E nós somos convidados a nos separarmos. Mas temos que combater, temos que estar atentos ao inimigo das nossas almas, que não quer que essa separação, a separação entre águas e águas, seja uma separação nítida. Que nós nos diluamos no mundo e com o mundo. Adotando as suas prioridades, os seus costumes, os seus hábitos e não vivermos no mundo como um povo separado do mundo. Separação. Esta separação, eu queria focar 3 áreas onde esta separação deve ser efetiva. Nós devemos de viver como um povo separado a nível da nossa mente. A nível do pensamento. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é isto? Viver uma vida separada a nível do pensamento, a nível da mente. É valorizar, vivemos no mundo valorizando aquilo que Deus valoriza. Querendo aquilo que Deus quer. Apreciar o que Deus aprecia. Vivemos no mundo com a visão e a ótica de Deus. A entendermos que o mundo está no maligno e é palco de um combate, de uma guerra feroz entre Deus e Satanás. E nós, como povo de Deus, quer estejamos conscientes disso ou não, nós fazemos parte integrante. Nós também alimentamos esta guerra. Por isso é que a palavra de Deus nos desafia a nos portarmos como bons soldados de Cristo. Diz que nós somos alistados para esta guerra. E quer tenhamos isso presente ou não, mas devemos de ter, a nível do nosso pensamento, essa separação existir e nós sabermos quem somos. E que se trava este combate, e que este mundo é palco de acontecimentos que preparam para um acontecimento maior, a vinda do Senhor Jesus ao mundo, novamente.
Os acontecimentos do mundo hoje não nos surpreendem. Porquê? Porque nós os vemos e os analisamos à luz da palavra de Deus. Porquê? Porque temos na nossa mente os conceitos de Deus. Sabemos acerca das promessas de Deus que se vão cumprir e o palco que se vai montando. Então, portanto, separados a nível da mente, dos pensamentos. Segunda área de separação. Vivemos neste mundo vincando a nossa identidade. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. E nós vivemos por modo digno do Evangelho quando nós assumimos a nossa identidade. Sabemos quem somos, com quem estamos, para onde vamos. Lutando juntos pela fé evangélica. Não somente nós mantemos a nossa identidade individualmente, como também não nos envergonhamos do povo de Deus. Precisamos disso. Nem sempre o povo de Deus honra o Senhor. Nem sempre o povo de Deus honra aqueles que servem o povo de Deus. Mas mesmo assim, nós devemos escolher, à semelhança de Moisés, nem que sejamos maltratados com o povo de Deus. Moisés, infelizmente, até foi maltratado pelo povo de Deus. Mas mesmo assim, ele não renunciou à sua identidade. Aquele povo era o seu povo. Ruta disse: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E nós, como filhos de Deus, devemos de ter esta identidade vincada. Nós pertencemos ao povo de Deus. Este é o povo que vai morar no céu. E nós fazemos parte deste povo. E o Deus desse povo é o meu Deus. E este povo é o meu povo. Vincamos a nossa identidade. E vivermos neste mundo, vincando a nossa identidade, é esperarmos dos céus a seu Filho, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. E vivemos no mundo. Sabendo em quem temos crido. E sabemos também que a vinda do Senhor Jesus a este mundo é uma vinda iminente. Não é preciso acontecer mais nada para que Ele venha, a não ser o último membro ser batizado nesta igreja que é a Igreja Corpo de Cristo. E quando o corpo estiver completo com todos os membros, o Senhor virá. E nós vivemos nesta bem-aventurada esperança, buscando e pensando nas coisas que são de cima, vincando a nossa identidade. Separação aí. E finalmente, a separação prática na nossa vivência, através da nossa linguagem, através da nossa vida. E aqui apraz-nos ler 2 aos Coríntios capítulo 6, versículo 14, em que somos uma vez mais relembrados da necessidade de vivermos uma vida prática caracterizada pela separação entre águas e águas. Versículo 14: não vos ponhais em jogo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Isto não significa isolarmos-nos para não termos contacto com os outros. Outras ordens religiosas fizeram e fazem isso. Não é isso. O apóstolo Paulo diz: se nós tivermos que não ter relacionamentos com os avarentos, os roubadores, os idólatras, etc., nós teríamos que sair do mundo. Em vez disso, nós estamos neste mundo, mas não fazemos aquilo que os outros fazem. Não irmos aos sítios, a alguns sítios onde os outros vão. Não usar a linguagem que os outros ouvem. Sabendo uma coisa, que tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Porquê? Porque nós fomos separados para Deus, por seu Filho, o Senhor Jesus. Não nos colocarmos debaixo desse jugo. O apóstolo Pedro, quando fala acerca que nós somos a nação santa, um povo adquirido, um povo separado, um povo adquirido. Outrora não erais povo, mas agora sois povo do Senhor. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 9 e 10. Ele fala acerca disso e depois a seguir ele diz:
que devemos de viver como peregrinos e forasteiros. Peregrino é aquele que está de passagem, forasteiro é aquele que não está numa terra, mas não é natural dessa terra. Nós estamos aqui de passagem, sabemos disso. E vivemos em conformidade com isso, ou deveremos de viver em conformidade, sabendo que a nossa pátria está nos céus. E que somos cidadãos dessa pátria, por causa de Jesus. Por isso, a palavra de Deus, no capítulo 6 de 2 aos Coríntios, continua e diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E agora reparem, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Somos filhos e filhas pela fé em Cristo. E manifestamos que somos filhos de Deus, também vivendo uma vida de separação. Separados para Deus. A nossa mente não se acomodar aos princípios e às prioridades do mundo. Nós estamos neste mundo, mas temos vincado a nossa identidade, que se reflete na nossa vida prática. E se for assim, em relação a cada um de nós, em relação à Igreja, haverá separação entre águas e águas, como houve no segundo dia da criação. Que o Senhor te abençoe.